Olá galerinha, tudo bem? Sou o professor Melk de Física e hoje nós vamos estudar o tópico 2.2, deslocamento, tá? Olha só, se a gente for analisar essa imagem, a gente vai perceber que existe o ponto A e o ponto B. Vamos perceber o seguinte, tá? Do ponto A até o ponto B, a gente tem um deslocamento em linha reta de 30 quilômetros. E a gente pode perceber também que eu tenho uma curva aqui, na qual o deslocamento é 50 km. Como assim? Vamos perceber o seguinte. Em linha reta, tá? O deslocamento efetivo foi de 30 km. Deslocamento efetivo. E o deslocamento do ponto A até o ponto B foi de 50 km. Mas afinal, o que é o deslocamento e o que é deslocamento efetivo? Tá? Então, o que significa deslocamento? Como que vai dar, tá, essa característica na física? Então, o que é primeiramente deslocamento? De acordo com a gramática, é o ato ou efeito de deslocar-se, de sair de algum lugar e ir para outro, tá? Mudança de algo ou alguém. Isso é muito importante na física, porque algo não significa que é algo, tá? É uma pessoa, não significa que é algo humano, biológico, mas sim pode ser um ponto de referência, pode ser um objeto, uma partícula, tá? Ou alguém. Se eu falar que João saiu da casa dele e foi para a casa da mãe dele, significa que João deslocou-se, tá? Entre dois pontos, que a gente chama de origem e a chegada, ou seja, a origem e o destino, que foi aonde ele chegou, a casa da mãe dele. Tudo bem? Então vamos entender o seguinte. João, que é o personagem da nossa história fictícia, ele mudou-se, ou seja, ele saiu do lugar para outro. Ou transferência, tá? De indivíduo ou grupo de indivíduos. De posto ou função. Por exemplo, houve um deslocamento de calor. O que é calor? É energia em movimento. É outro tipo de deslocamento que eu tenho dentro da física. Então, deslocamento é sempre da origem para onde ela vai chegar, ou seja, o nosso objetivo, tá? Então, deslocamento é tudo aquilo que envolve saída e chegada. Objetivo, tá? E origem, beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó. Para que isso aconteça, a gente precisa entender o referencial. O que é o referencial? Como ele vai fazer parte da nossa vida? Então, o referencial é que ou que constitui ou contém referência. Então, quando você vai trabalhar, tá, com a física, a gente precisa estabelecer sempre o referencial adotado. Imagine o seguinte: eu estou saindo de um lugar para outro. Que lugar é esse? Faz sentido eu falar que eu estou saindo, mas saindo de onde? Para onde? Isso é o referencial. São as informações adjacentes que vão ajudar a gente a situar-se naquele cotidiano ou naquele contexto, tá? Imagina o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma volta. Beleza, eu vou dar uma volta aonde? Eu vou dar uma volta em torno de mim mesmo? Eu vou dar uma volta de moto, uma volta de carro? Essa uma volta, ela pode atribuir vários sentidos. Mas o sentido que eu quero que você entenda, tá? Não deixar a frase ambígua. Para isso serve o referencial. Dar uma orientação, tudo bem? Na física. Ou seja, eu dei uma volta de ônibus. Significa que eu entrei dentro do ônibus, eu andei, percorri um certo deslocamento e desci numa parada, em um determinado ponto. Agora, quanto foi esse deslocamento é o que a física está preocupada em entender. Beleza? Então vamos lá. Disse ou estrutura idealizada na qual é possível realizar a observação de fenômenos físicos. Ou seja, se eu falar para você, a Terra deu uma volta, ou seja, amanheceu, passou durante o dia, anoiteceu. No outro dia, vai amanhecer novamente. Esse novo amanhecer
diz que a Terra deu uma volta. Mas em relação a quê? Em relação ao dia anterior, beleza? Em relação ao eixo da Terra. Um ano passou-se, ou seja, um ano para que ele aconteça, eu preciso que a Terra dê uma volta em torno do Sol. 365 dias. Olha aí, unidade de tempo. Então a gente consegue fazer uma volta, tá? Relacionando o quê? Deslocamento. Para que eu consiga entender esse deslocamento, eu digo que um ano passou. Ou seja, eu vivi durante um ano. O deslocamento percorrido foi de 365 dias. Eu estou falando ao mesmo tempo de deslocamento e ao mesmo tempo da unidade de tempo, tá? Por quê? 365 dias, como visto nos tópicos anteriores, era, tá, uma unidade de tempo, beleza? Não faz parte do sistema internacional, mas é uma unidade de tempo. É importante a gente entender o referencial, porque ele é quem vai dizer se está ocorrendo deslocamento ou não, beleza? Então, olha só, a importância. Eu tenho aqui uma bolinha, tá? Verde, inicialmente colocada no ponto -2 da minha reta orientada, beleza? O meu eixo X, tá? Onde geralmente vai acontecer os meus deslocamentos, beleza? Essa reta orientada aqui vai ajudar a gente a entender o deslocamento. Então, olha só, ela estava no -2 e veio para o ponto J, que é 6. 6 positivo, beleza? Quando ela chegou no ponto 6, ela voltou para o ponto G, que é 3. Então, o deslocamento. Quanto essa bolinha andou? Bom, primeiramente, ela andou de -2 até 6. Pessoal, o deslocamento é sempre positivo, tá? Por que aqui está negativo então, professor? Aqui está negativo para tentar entender que ela estava em uma posição, tá, anterior ao meu referencial, que é quem? O 0. Então, quando uma pessoa vai a algum lugar e ela ainda não chegou, ela está no ponto positivo. Quando ela passou do determinado local onde ela ia, ela já começa a ter números negativos. Ou seja, para a gente poder entender, ela precisa voltar. Então, tudo que representa volta, a gente coloca negativo. Você vai pagar uma conta. A gente representa a conta com um sinal negativo, porque eu vou perder, eu preciso voltar dinheiro para a pessoa que está cobrando a minha conta. A mesma coisa na física. A distância, o referencial aqui, ó, é o 0, tá? Representado aqui na nossa reta. O 0 no eixo, tá? Orientado aqui, sempre vai ser o nosso referencial. Esse referencial vai ser importante para a gente conseguir definir o ponto de partida. Beleza? Então, olha só, o ponto de partida foi antes do meu referencial adotado, que é -2. No momento que ele sai do -2 e partir para o ponto J, olha só, ele vai andar 6, que era a distância do meu referencial, e mais 2, que era a distância antes do meu referencial. Então, do ponto B até o ponto J, ele andou 8 unidades de medida, ou 8 metros. A gente pode ver que aqui, ó, cada casinha dessa tem 1 metro. Então, ele andou quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andou 8 casas. Então, ele andou 8 metros. Só que ele voltou para o ponto G. Então, olha só. 8, 9, 10, 11. Esse é o deslocamento total que eu tive. Beleza? Agora, se eu fosse pegar o deslocamento efetivo, tá? Eu teria que pegar o ponto inicial e o ponto final, beleza? Então, é como se ele não tivesse percorrido esse espaço, porque ele foi e voltou. Ele continua no mesmo lugar. Eu fui ao mercado, saí da minha casa, me dirigi até o mercado. Saí do mercado e voltei. Já estou em casa novamente. Ou seja, quer dizer que eu não saí do lugar. Eu percorri, mas eu voltei. Beleza? Então, olha só. Esse espaço que ele foi e voltou, no deslocamento efetivo, eu vou acabar desconsiderando isso. Beleza? Porque olha só. Eu vou andar uma casa, 2, 3, 4, 5. Eu andei 5 casas no deslocamento efetivo. Então, existe duas maneiras de eu medir. Existe o deslocamento total e o deslocamento efetivo. Qual delas você vai utilizar? Ambas.
Só que vai depender do enunciado do exercício que você vai estar trabalhando, beleza? Dá uma lidinha na apostila para se atentar mais a esse significado e fazer um adendo. Vamos lá. Como que eu vou calcular o meu deslocamento? Aqui eu estou deslocamento total. Delta, variação. S do inglês vem de space, que é espaço, tá? Então, olha só, S menos S0, ou seja, espaço final menos espaço inicial. E aí eu calculo a variação percorrida no espaço, beleza? Olha só, um exemplo prático. Espaço inicial, tá? Espaço final. O quanto ele percorreu desse ponto até esse ponto vai ser dado pela equação ΔS. Olha só, ΔS, que é variação de espaço. Beleza? A nossa reta orientada saiu do ponto menos 2 e foi até o ponto mais 2. Ou seja, o nosso referencial foi o zero da reta orientada. Por quê? Ele é quem define o antes e o depois. Beleza? Então, olha só, origem dos espaços, ou seja, o nosso referencial adotado. Olha só, calcule o deslocamento realizado na imagem abaixo. Beleza. Você consegue entender que o 20, tá, é o ponto de partida? Olha, está à sua esquerda, ponto de partida. Então, esse é o nosso S0. E o 140 é o nosso espaço final. Se a gente jogar na equação, eu vou ter ΔS é igual espaço final menos espaço inicial. Fazendo a continha e substituindo os valores, eu vou ter 140 menos 20. Final menos inicial. Ou seja, o espaço que ele percorreu foi de 120 metros. Beleza? Variação de tempo, tá? ΔT é a mesma regrinha. Eu só troco S de espaço por T de tempo, tá? Variação de tempo vai ser o tempo final subtraído do tempo inicial. Olha só, como que eu vou relacionar essas duas grandezas? Como que eu vou interpolar essas duas grandezas? Tempo inicial é o espaço inicial. Tempo final é o espaço final. E a gente vai estudar lá na frente um pouquinho mais sobre essas duas grandezas, mas elas sempre vão andar juntas, tá? Quando eu começo o movimento, eu começo a contar o meu tempo inicial. Quando eu termino o movimento, eu conto o meu tempo final. Por quê? Eu vou achar a variação de espaço percorrido e a variação de tempo percorrido. Eu levo 1 hora de viagem. Beleza. Para andar quanto? Qual foi o meu deslocamento? Esse deslocamento foi de 100 km. Então, uma viagem de 1 hora, eu percorri 100 km. Então, o tempo inicial era 0 horas. Quando eu cheguei no meu destino, eu tive 1 hora. Ou seja, eu percorri durante o percurso 1 hora. Espaço inicial, eu não percorri nada porque eu estava parado, eu ia começar a minha viagem. Quando eu terminei a viagem, eu já estava 100 km da minha origem ou do meu ponto inicial, beleza? Então, olha só, portanto, para a gente conseguir entender, o deslocamento escalar é uma grandeza algébrica. O que é uma grandeza? Lembra que a gente já estudou grandezas vetoriais e escalares? Então, a unidade de medida é o metro, grandeza escalar, tá? Eu só preciso falar da unidade, beleza? E o seu número, que é o seu módulo. Portanto, pode ser positiva, negativa ou nula. Quando que ela vai ser nula? Quando não houver deslocamento, beleza? E não deve ser confundida com a distância efetivamente percorrida. Então, a distância, tá? O ΔS, sempre vai ser o espaço percorrido. E a distância efetiva, a gente vai estudar mais lá na frente em outras ocasiões. Mas aqui você tem que se atentar sempre no deslocamento ocorrido e não um deslocamento efetivo. Então, voltando aqui atrás, a gente vai ter o deslocamento percorrido, tá? Deslocamento efetivo é a outra situação. Nesse caso aqui, ó. Beleza? Final, inicial. Mas o que você precisa sempre entender é que o deslocamento efetivo, inicial, meio e fim. Você vai contar todos os pontos. Beleza? Voltando lá, a gente vai ter aqui, ó, variação de tempo, como essas grandezas vão se relacionar. E é importante sempre lembrar disso. Ponto B, deslocamento inicial, metade do deslocamento ou meio do deslocamento e o ponto final do meu deslocamento. Eu tenho que verificar todas as setas vermelhas do meu deslocamento.
Beleza, pessoal? No tópico de deslocamento, isso foi o que a gente viu, tá? Fiquem tranquilos, vai ser bem tranquilo daqui para frente. Os próximos tópicos a gente vai relacionar os tipos de grandeza e a variação de tempo. Beleza? Por hoje é só. Até mais. Aguardo vocês no próximo vídeo.